Opa! Nesse vídeo nós vamos falar sobre como reduzir armaduras de pilares. Primeira coisa, entenda a importância dos pilares. É muito mais do que apenas sustentar a edificação. Através dos pilares eu consigo redistribuir os meus esforços de tal forma que eu consigo gerar uma economia significativa no meu projeto e entregar assim, um projeto econômico para o meu cliente. Primeira forma de você conseguir reduzir as armaduras de pilares. Nós conseguimos reduzir armaduras de pilares simplesmente mudando a posição dele em projeto. Porém, essa alteração na posição dos pilares, ela vai depender da sua própria arquitetura. Se eu tiver uma arquitetura que permita que eu tenha a liberdade de posicionar esses pilares um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho para a direita, um pouquinho mais para o centro daquele cômodo ou daquela área, ok, bacana, vai ser ótimo para mim, eu vou conseguir ter mais opções para melhorar o desempenho da minha estrutura através da concepção da estrutura. O que eu faço nesse caso? Analiso o meu projeto de arquitetura, se existe a possibilidade de posicionar esses pilares um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, eu vou analisar o pórtico unifilar. Eu vou analisar o comportamento da minha estrutura, eu vou analisar o diagrama de momento fletor. Por quê? Os meus pilares são dimensionados em função de momentos fletores. Então, quanto menor for o momento fletor que chega naquele pilar, mais econômico ele vai ser. Então, o que eu observo? Eu vou observar as vigas que transferem momentos fletores para aqueles pilares e naquela viga que está gerando um momento fletor muito grande, eu vou tentar encurtar ali aquele vão, deixando a viga um pouco mais curta e deixando assim um momento fletor um pouco menor. Claro que esse esforço menor vai depender não só do comprimento do vão, mas também do carregamento que chega ali. Mas uma coisa é fato, se eu tenho um carregamento grande e eu conseguir reduzir o comprimento daquele vão, consequentemente, o momento fletor ele é reduzido. Reduzir o momento fletor, o meu pilar tende a ser mais aliviado, tende a precisar de menos armaduras do que precisaria se aquele vão fosse muito grande. Então, se a sua arquitetura permite isso, tende a trabalhar com vãos mais simétricos, ok? 4 metros de um lado, 4 metros do outro. Não tem uma discrepância. 7 metros à esquerda do pilar, 2 metros à direita. A não ser que a sua arquitetura não permitir uma alteração, uma variação naquele posicionamento dos seus pilares. Então a primeira sacada é, você pode reduzir a armadura de pilares mudando a posição deles, desde que você tenha feito uma leitura e interpretação correta da sua arquitetura e verificado se há essa possibilidade. É comum, tá? Por mais que pareça talvez ridículo, melhor dizendo, né? A pessoa simplesmente arrastar um pouquinho, viu que tem uma parede ali, dá para puxar um pouquinho mais para a esquerda. Faz todo o projeto, toda a modelação da estrutura, toda a modelagem da estrutura. E aí quando vai ver, aquele pilar que puxa um pouquinho para a esquerda, vai no meio de uma janela. Então cuidado quanto a isso. Por isso que eu falo de uma boa e correta leitura e interpretação do projeto arquitetônico se você vai mudar a posição daqueles pilares para reduzir armaduras, tá bom? Outro ponto, reduzir armaduras de pilares rotacionando a sua seção. Talvez alguns acham que não vai ter alteração na armadura, somente mudando a posição, a rotação daquele pilar. Ora, ele foi dimensionado com a maior inércia na horizontal, você simplesmente alterou isso. Maior inércia aqui na vertical. Isso dá uma economia absurda ali no seu projeto, dependendo da situação onde seu pilar se encontra. O que acontece nesses casos? Eu tenho, por exemplo, aqui um pilar. Chega aqui para mim uma viga de 5 metros. Aqui uma viga de 3 metros. E aqui nesse eixo aqui de menor inércia do meu pilar, está chegando uma viga de 8 metros. Qual que é o ponto mais desfavorável para esse pilar para resistir a esses esforços? O eixo de maior inércia, o eixo de menor inércia. Obviamente, no eixo de maior inércia é o eixo mais rígido daquele meu pilar. Ou seja, se os esforços chegam somente aqui, ele vai ter uma rigidez suficiente, no caso aqui na vertical, para absorver esses esforços, porque o esforço está chegando aqui no eixo de maior inércia. Porém, está chegando aqui uma viga, lembra? De 8 metros, nesse eixo de menor inércia. Então, a flambagem no eixo de menor inércia, ela é maior. Então, nesse caso, por conta apenas desse posicionamento dos pilares, dessa rotação, o meu pilar poderia precisar de uma quantidade muito grande de armaduras. Sendo que se eu fizesse apenas isso aqui com ele, deixando aqui a viga de 3 metros, a outra de 5 metros no eixo de menor inércia e na viga de comprimento maior e, consequentemente, maior momento fletor, descarregando aqui um esforço no eixo de maior inércia desse meu pilar. Se eu consigo fazer isso, de novo,
volta a liberdade, né, que eu tenho na arquitetura para fazer essa rotação. Se eu consigo fazer isso no meu projeto, a melhor coisa que você tem que fazer é essa. Você vai ter a maior viga, jogando aqui o maior momento fletor, justamente no eixo de maior inércia do seu pilar. Tenta fletir aqui uma régua no eixo de menor inércia. Agora tenta fletir essa régua no eixo aqui de maior inércia. É muito mais difícil, no pilar é a mesma coisa. Então, fazendo isso, você aumenta a resistência do seu pilar, em contrapartida, né? Os esforços que chegam nesse eixo de maior inércia são mais bem absorvidos, ok? Terceiro ponto aí, terceira forma, né, de como reduzir armaduras de pilares. E essa terceira forma, ela é um pouco variável, porque nós podemos reduzir as armaduras de pilares utilizando vinculações semirrígidas. Só que aí vem um detalhe. Esse coeficiente de redistribuição, ele vai depender da classificação da minha estrutura. Se eu tenho uma estrutura classificada como nó fixo, esse coeficiente pode ser atribuído como um máximo de 25%. Se a minha estrutura for classificada como nó móvel, ou seja, um γ-Z superior a 1,10, esse coeficiente de redistribuição tem que ser no máximo de 10%, de acordo com a NBR 6118/2014. Mas o fato é, se eu estou trabalhando com um pilar totalmente engastado, qual que é o conceito de engaste? Quanto mais engastado estiver meu elemento, maior a sua capacidade de absorver esforço. Quanto maior a capacidade desse elemento de absorver esforço, o que acontece com a sua armadura? Ela vai ser aumentada. Então, a ideia de você aplicar uma vinculação semirrígida é redistribuir os esforços de tal forma que se reduza os esforços que chegam naquele pilar em questão, naquele pilar que você quer redistribuir. Consequentemente, você tem uma redução de armaduras. Vinícius, isso é ótimo. Então, eu vou aplicar nosso semirrígido na estrutura inteira. O que vai acontecer se você fizer isso? Se você diminui a capacidade daquele elemento de engastar, ou seja, de absorver esforço, a sua estrutura vai ficar tão flexível, tão maleável, que você vai precisar engastar em pontos estratégicos. Então, a aplicação de nó semirrígido deve ser utilizada de forma cautelosa. Você não vai aplicar uma redução de esforço em pilares que tem 4 armaduras de 10. O que você vai reduzir ali em armaduras? Absolutamente nada. Então, saber que você pode reduzir armaduras de pilares utilizando a vinculação semirrígida, legal, que bom que você aprendeu isso. Mas mais importante, saber quando você deve utilizar uma vinculação semirrígida no seu projeto e ainda mais importante, em qual ponto você vai aplicar, em qual pilar você aplica essa redistribuição através de uma vinculação semirrígida, tá bom? Quarto item, reduzir armaduras de pilares com travamento lateral por vigas. Esse travamento lateral ele pode ser realizado também por lajes. O que afeta isso no meu projeto? Eu tenho um pilar que tem aqui 10 metros de comprimento. Concorda comigo que o meu pilar ele é dimensionado não só a flexão, ele é dimensionado a flexocompressão? Ou no caso, né, alguns imaginam que só tem carga vertical, carga gravitacional. Essa carga vertical, essa carga gravitacional vai fazer uma flexocompressão. Quando esse pilar for comprimido, ele vai fletir, ou seja, quanto maior for esse comprimento, maior vai ser a flambagem do meu pilar. Quanto maior for essa flambagem, mais armaduras ele vai precisar. Por quê? Ele vai estar ali, olha, como que é o comportamento dele. Então, para evitar isso, eu vou precisar de armaduras. Porque ele não vai fletir só aqui, ele pode fletir aqui, nesses dois lados do meu pilar. Então, eu preciso de armaduras para resistir a esses esforços. Então, entender como isso é aplicado em função do comprimento de flambagem é um dos pulos do gato que você pode utilizar para reduzir armaduras de pilares. Qual que é a ideia? Se eu não precisar ter aí um pilar de 10 metros, se eu posso ter travamentos nas duas direções dele, melhor, porque eu vou travar meu pilar tanto em X quanto em Y. E em cada travamento daquele, eu estou reduzindo o comprimento de flambagem daquele meu pilar. É comum você ter uma edificação de pé direito duplo, mas se você puder ter ali uma viga, um lado do pilar, exemplo, em X, e outro em Y, você está travando esse pilar nos dois eixos, consequentemente, você está reduzindo aqui o comprimento de flambagem, tanto em X quanto em Y. E quando eu falo travamento, não pode ser somente em um eixo. Se eu travei esse pilar exatamente aqui nesse eixo, ele vai estar travado aqui, correto? Agora, nesse outro eixo, ele está livre. Então, meu pilar vai ser dimensionado, por qualquer software que eu estou utilizando,
com comprimentos de flambagens diferentes em cada uma das duas direções. Então é comum alguns projetistas encontrarem pilares com mais armaduras do que outros, e muitas vezes por questão simples como essa, falta de travamentos laterais nos pilares. Lembrando que eu tenho um pé direito duplo, onde eu tenho aqui somente um travamento em uma das duas direções. Se eu não tenho travamento na outra, o meu pilar ele vai fletir muito mais em uma das duas direções, naquela que ele tem um comprimento de flambagem maior. Então atenção como o modelo da sua estrutura se comporta. Analise o porte unifilar para ver se o comportamento daquela estrutura está sendo coerente. E mais importante, verifique no relatório de cálculo qual que é esse comprimento de flambagem. Na sua própria concepção, você pode enxergar isso. Se eu estou lá lançando uma viga somente numa face do pilar, na outra não tem travamento. Então, o software vai entender que naquela outra direção sem travamento, ele vai ter um comprimento de flambagem maior. E, consequentemente, como eu já falei, você vai ter uma quantidade de armaduras muito maior. Sendo que com o travamento, você consegue melhorar o comportamento da sua estrutura e, consequentemente, reduzir a quantidade de armaduras. Em determinado tipo de arquitetura, não tem como. Algumas arquiteturas, você só tem liberdade para colocar ali um travamento em uma direção. Na outra direção, o seu pilar vai ser dimensionado com um índice de esbeltez muito maior. Já que a gente tem a classificação, né, pilares médios ou curtos e pilares mais esbeltos, quando o índice de esbeltez é superior a 90, né, fica entre 90 e 140, como diz a NBR 6118/2014. Então, muita atenção quanto a isso, porque isso é uma das principais formas que você tem para reduzir armaduras de pilares. É comum em projetos estruturais você deixar isso passar batido e o seu pilar ser dimensionado como um pilar de pé direito duplo, às vezes sem necessidade. Então, fique atento quanto a isso. E lembrando que esse travamento ele pode ser realizado não só por vigas, mas também por lajes, tá bom? Quinta forma que nós temos para reduzir a quantidade de armaduras em pilares. Essa quinta forma, né, eu deixei ela por último, é aquela forma mais óbvia que nós temos para conseguir reduzir armaduras de pilares. E que forma é essa? O nosso pilar, ele é um pilar submetido predominantemente à compressão. Falando de um pilar de concreto armado, qual que é o elemento que compõe esse pilar que mais resiste ou melhor resiste a uma compressão? É justamente o concreto. Se eu tenho uma carga vertical, por exemplo, se o meu elemento ele é submetido predominante à compressão, então a forma que eu tenho para reduzir essa armadura é aumentando a minha seção transversal, a minha área de concreto. Se eu aumento a área de concreto desse pilar, consequentemente, eu vou estar reduzindo a quantidade de armaduras. E claro, tudo isso vai implicar a minha arquitetura. Então é importante que eu leia, interprete a minha arquitetura para verificar se eu tenho, por exemplo, a liberdade para aumentar essa seção transversal do pilar e, consequentemente, estar reduzindo a quantidade de armaduras. Lembrando que o concreto ele é mais barato do que o aço. Então, se eu puder fazer isso, às vezes aumentando até em 1 ou 2 centímetros na área de concreto, eu consigo ter uma redução bem significativa na quantidade de armaduras desse meu pilar, tá bom? Bom, nesse vídeo, mostrei para você as 5 formas que nós temos, as 5 principais formas que nós temos para reduzir armaduras de pilares. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha aprendido e mais do que isso, espero que você consiga aplicar isso nos seus projetos e melhorar a qualidade, melhorar a eficiência e deixar os seus projetos mais econômicos, tá bom? Se você gostou do vídeo, lembra de deixar aqui um joinha, o seu like ele é muito importante para mim, para eu continuar fazendo isso, para o YouTube entender que esse vídeo ele é relevante e vai mostrar isso para mais pessoas. Se esse vídeo, se essas dicas que eu dei aqui para você te ajudou de alguma forma, tá? Compartilha isso com algum amigo, talvez seja tão importante para ele quanto foi para você, beleza? No mais, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.